Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula sobre considerações iniciais a respeito da Resolução 23.659 de 2021, resolução do TSE que revogou a antiga 21.538 de 2003 e provavelmente estará em uma das provas dos concursos dos tribunais regionais eleitorais espalhados pelo Brasil. Espero que vocês aproveitem a aula, anotem, deixem o materialzinho aí do lado para nos acompanhar nessa jornada maravilhosa. Importante frisar que esta resolução 23.659 de 2021 vai tratar sobre os serviços eleitorais, a gestão do Cadastro Nacional de Eleitores e dos serviços que lhes são correlatos, tá? Como é uma resolução muito nova relativamente, porque foi em outubro de 2021, ocorre que muitos cursinhos preparatórios estão elaborando materiais com base ainda na resolução antiga que foi revogada pelo artigo 140 da nova resolução. Mas você já vai sair na frente, porque está se preparando com o NEAF, nós vamos trazer esta resolução fresquinha em primeira mão para vocês. Lembrando que a resolução 23.659 vai dispor sobre a gestão do cadastro eleitoral e sobre os serviços eleitorais que lhes são correlatos. Pessoal, eu fui chefe no cartório de Taboão da Serra e lá eu participei da revisão do eleitorado e nós chegávamos a receber mais de 1.000 eleitores por dia. E eu precisava de fazer o treinamento dos atendentes com base na resolução 21.538 de 2003, porque é a bíblia do atendimento ao cartório eleitoral. Veio 2021 a nova resolução, então eu tive que fazer toda a adaptação do cartório, no caso agora lá no Campo Limpo, e orientar também os servidores, não sou o chefe, mas participo da orientação do atendimento ao público. E nós agora estamos estudando as novas diretrizes, a nova forma de se atender ao eleitor, trazendo mais dignidade, inclusão social. Vocês vão verificar que esta resolução realmente traz muitos benefícios para o eleitorado. E é importante que vocês aprendam sobre ela, porque será toda a orientação que vocês terão quando forem atender aos eleitores e também vocês precisam estar preparados para a prova que irão enfrentar. Lembrando que sempre existe um núcleo comum que é cobrado nas provas dos tribunais regionais eleitorais sobre a matéria de direito eleitoral. E, dentre elas, dentro desse núcleo, estava, no caso, a resolução 21.538 de 2003, que foi revogada, portanto, agora nós vamos trabalhar com a 23.659. Lembrando que sempre que vocês forem estudar direito eleitoral, vocês nunca vão começar pelo código. Vocês vão começar primeiro pela Constituição Federal do Brasil. A partir lá do artigo 14 até o 17, depois vão para a estrutura do Poder Judiciário lá na Constituição, mas sempre comecem pela Constituição Federal. Eu, como professora da Resolução 23.659, vou pedir para que depois da Constituição vocês venham estudar a resolução, porque, afinal de contas, ela vai tratar de alistamento, transferência, revisão do eleitorado, fiscalização dos partidos, quanto ao atendimento e emissão de títulos de eleitor, como lidar com os dados de um eleitor. Tudo isso vai ser abordado nesta resolução tão importante. Lembrando que não sou eu, Maria José, que estou dizendo que a resolução é importante. Eu trouxe aqui para vocês manifestações dos ministros do TSE a respeito desta resolução 23.659 de 2021. O atual presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse o seguinte: o Cadastro Nacional do Eleitorado é um dos mais importantes serviços que a Justiça Eleitoral presta à sociedade. Um dos mais importantes produtos que nós entregamos à sociedade. É uma base de dados ampla, com dimensão nacional e informações fidedignas que concretizam na emissão do título eleitoral o exercício da cidadania. Quer mais uma opinião?
O ministro Luiz Felipe Salomão, que foi o relator da resolução 23.659, disse que na elaboração do novo regramento, verificou-se imperiosa a incorporação de medidas que assegurem o exercício da cidadania à pessoa ainda não alcançada pela inclusão digital e que ampliem a grupos socialmente vulneráveis e minorizados, como os indígenas, os quilombolas e as pessoas com deficiência, transgênero ou em situação de rua. É muito importante que vocês, então, se atentem para a leitura completa da resolução, pois certamente ela será cobrada em uma das provas, uma não, provavelmente todas as provas de tribunais espalhados pelo Brasil. Além disso, ela pode valer até 10% da prova de direito eleitoral. Questões sobre resolução eleitoral, sobre resolução, costumam ter uma incidência grande e tomar até 10% do peso da prova de eleitoral, certo? Quais são as consequências práticas para os nossos estudos? A consequência é que todas as questões sobre a resolução 21.538 de 2003 não serão aproveitadas neste curso, ou serão aproveitadas com adaptações. Além disso, nós vamos trabalhar muito com questões elaboradas pelos professores, porque não houve prova de lá para cá, de 2021 para cá, né? Já que a resolução é de outubro de 2021. Lembrando que se vocês forem a algum site de concursos e passarem o filtro, vai aparecer por volta de 300 questões. Só que a maioria destas questões estão desatualizadas. Então, peço que vocês façam a leitura completa da resolução, acompanhem as aulas aqui no NEAF, façam as anotações e lembrem-se de que provavelmente as provas que virão irão explorar e muito a resolução 23.659 de 2021. Para que vocês tenham uma ideia, eu trouxe aqui uma questão da FCC de 2017, que era uma questão de técnico judiciário da área administrativa, em que foi questionado a respeito da suspensão dos direitos políticos de um brasileiro que havia adquirido esses direitos em Portugal. Certo? Vou pedir para que vocês façam uma pausa, leiam a questão e vou trabalhar a resposta com vocês. Por quê? De acordo com a resolução antiga, a 21.538 de 2003, lá no artigo 51, o parágrafo 4º dizia que a outorga a brasileiros do gozo de direitos políticos em Portugal, devidamente comunicada ao Tribunal Superior Eleitoral, importará suspensão desses mesmos direitos políticos no Brasil. Mas a redação do artigo 11 da resolução 23.659 de 2021, lá no parágrafo 3º, vai dizer que a aquisição de gozo dos direitos políticos por pessoa brasileira em Portugal não acarreta a suspensão desses mesmos direitos políticos aqui, tá? E nem o cancelamento da inscrição eleitoral e também não impede o alistamento eleitoral ou as demais operações no cadastro eleitoral. Portanto, vocês vão verificar que, à época, o que era correto, hoje já não é mais. Por exemplo, o gabarito, lá em 2017, seria a letra A, que dizia que importará a suspensão desses mesmos direitos de albino no Brasil. Vou ler só o enunciado para vocês. A albino, brasileiro nato, residente e domiciliado atualmente em Portugal, foi outorgado o gozo de direitos políticos no país em que vive no momento. Outorga essa devidamente comunicada ao Tribunal Superior Eleitoral, referido o gozo dos direitos políticos em Portugal, conforme a resolução 21.538 de 2003, gabarito, letra A, importará a suspensão desses mesmos direitos de albino no Brasil. Ocorre que, como vocês já viram comigo, se fosse hoje a aplicação dessa prova, qual seria o gabarito? A letra C, porque não se implicará a perda ou suspensão desses mesmos direitos de albino no Brasil, de acordo com o artigo 11, parágrafo 3º da resolução TSE 23.659. Vejam como é importante a leitura completa dessa resolução. Como nós vamos trabalhar?
nós vamos trabalhar a resolução TSE número 23.659, de acordo com seus capítulos, dando maior ênfase ao que tiver maior incidência em provas e concursos. Mas não vamos, de jeito nenhum, relaxar em nenhum capítulo, em nenhum artigo. Vamos fazer a leitura completa. Lembrando que são 140 artigos e são também 10 capítulos. Eu espero vocês na próxima aula e estudem, perseverem. Eu quero tomar um café com vocês aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, lá na minha zona eleitoral Campo Limpo. Vamos lá, fiquem firmes e até mais. Tchau, pessoal. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!